Seja bem-vindo à terceira aula do workshop Endocrinovete. Nesse evento, meu objetivo é te mostrar o passo a passo para você identificar e tratar endocrinopatias com total confiança. Mesmo que você ache que endócrino é complicado, muito complicado. Sei que isso parece bom demais para ser verdade, não é mesmo? Por isso, presta atenção nisso aqui que eu vou te mostrar. A Cíntia é nutróloga. Nesse, né? Antes de conhecer esse método, olha a vida da Cíntia como que era. Ela se sentia insegura e frustrada por não ter certeza dos diagnósticos de endócrino, incomodada com a pressão e exigência dos tutores, preocupada com os pacientes por conta dos tutores não aderirem ao tratamento correto. Depois de estudar o método Endocrinovete, agora ela consegue fechar os diagnósticos de doenças endócrinas com mais confiança. Ela melhorou a relação com os tutores porque aprendeu a justificar os tratamentos com mais fundamento. Por conta disso, ela consegue ajudar mais os pacientes. E a Eveline? A Eveline é nefrologista. Antes de conhecer o método, tinha dificuldade de fechar diagnósticos endocrinológicos assertivos, sentia falta de uma fonte confiável para se certificar dos tratamentos de endócrino, tinha dificuldade de identificar e interpretar corretamente como as doenças endócrinas estão mascarando, agravando ou mimetizando quadros renais. Depois de conhecer o método, olha só, olha a diferença. Depois de conhecer o método, agora ela aumentou a precisão diagnóstica e terapêutica, proporcionando um atendimento mais completo, seguro e resolutivo para pacientes complexos, especialmente aqueles com comorbidades hormonais que impactam a função renal. Agora ela se sente mais segura e confiante para identificar e tratar as endocrinopatias, né? Elas aprenderam a identificar e tratar endocrinopatias com confiança, mesmo não tendo muita base de endócrino na graduação, né? Mesmo achando que endócrino era complicado. Eu ensinei para elas o passo a passo que vou te mostrar nesse evento aqui. Então, já pega o seu caderno, caneta, porque o assunto dessa aula é o mapa para identificar e tratar as endocrinopatias. Olha só, pega o caderno, vamos lá para o mapa para você identificar e tratar as endocrinopatias. Um lembrete importante, nós temos certificado para esse evento e esse certificado vai ser liberado no grupo quinta-feira da semana que vem. Para você receber o certificado, você vai precisar de uma senha. E essa senha vai ser revelada só durante o evento, hein? Olha lá, não vai ficar sem o seu certificado. Então, vamos lá. O passo a passo para o mapa, para identificar e tratar as endocrinopatias. Como que a gente vai fazer, pessoal? Vamos começar com um caso clínico e nós juntos vamos montar esse mapa. Então, o nosso paciente de hoje é um cão, uma fêmea castrada maltês, e a história dela começa em 2012, quando ela começou a apresentar tremores, né? Então, a pergunta é: quem matou a homeostase, né? Quem levou aí a esse quadro de tremores? Qual é a etiologia desses tremores, né? Então, os indícios do crime. Será quem que é o criminoso, né? Então, os indícios do crime, se houve ou não um crime, são os sintomas. Será que a paciente tem ou não uma doença, né? Então, são os indícios do crime, os sintomas, né? Então, esses tremores são os indícios do crime. E aí, a partir do momento que a gente sabe que tem um crime, nós vamos investigar qual a causa desse crime, qual a motivação e quem é o criminoso.
Então, nesse momento, a gente coleta as provas e vamos levar para análise, que é o nosso CSI Lab, que são os nossos exames complementares. Durante o exame físico, no panículo, né, teste do panículo, observou aí que a paciente tinha uma hiperreflexão ali, né, tinha mais um reflexo do panículo exacerbado, então a gente imagina aí que ela tem uma osteoartropatia em coluna, e aí foi solicitado então um raio-x de coluna. Nesse raio-x foi identificado diminuição do espaço intervertebral, e aí sugerindo aí então uma osteoartropatia em coluna, né? Então, aqui é o nosso suspeito, né? A coluna. Daí, qual que é o próximo passo, pessoal? A partir do momento que a gente identificou quem é o criminoso, nós vamos para o protocolo de ação, né? Vamos provar que esse é o criminoso e qual é o tratamento que ele deve receber, né? No caso, a dor ou o problema em coluna, qual que é o tratamento que a paciente deve receber? Então, foi prescrito aí anti-inflamatório não esteroidal e analgésico. Até aí, tudo bem. Tudo parece fazer sentido. Estava com tremor, ao exame físico parecia que tinha dor. Fizemos aí o nosso CSI Lab, os exames complementares, identificou alteração em coluna. E aí vamos para ação, que é o tratamento que foi prescrito aí, um anti-inflamatório e analgésico, né? E aí, será que essa paciente pode ter liberdade condicional, né? Vamos monitorar a paciente, será que ela está liberada? Gente, só que não. Ela começou com um quadro gastroentérico. Aí, de novo, quem é o criminoso? Quais são os indícios do crime? Quem matou a homeostase? Né? Agora, nós temos um outro sintoma aqui, que é a gastroenterite. Então, vamos ter que investigar quais são os indícios do crime e daí coleta de material e vamos para o nosso CSI Lab. Quem são os exames complementares aí? O que a gente vai pedir nos exames complementares no nosso CSI Lab? Ultrassonografia de abdômen. Então, sugere-se processo inflamatório tanto em estômago quanto em intestino. E aí, então, a gente imagina que a causa da gastroenterite seja por conta de uma gastrite e uma duodenite secundária ao uso de anti-inflamatório, que é uma complicação que pode acontecer, um efeito colateral aí, né? E será que as coisas melhoraram? Será que a gente pode, então, dar uma liberdade condicional aí dessa paciente? Né? Não. Quadro gastroentérico persistente e desidratação e um hálito urêmico aí, né? Que sugere uma azotemia. Provavelmente uma azotemia pré-renal por conta da desidratação, por conta agravada para o wine, o paciente teve um quadro gastroentérico, né? Então, isso tudo parece fazer sentido. E aí, de novo, né? Quem matou a homeostase, né? Quais são os indícios do crime, né? Então, nós temos aí uma gastroenterite, desidratação e um hálito urêmico, aí sugerindo uma azotemia. A partir, de novo, dos nossos indícios do crime, qual que é a próxima parte, pessoal? Nosso CSI Lab, os nossos exames complementares. O que a gente solicitaria aí, então? Né? Então, solicitamos uma ultrassonografia abdominal que não identificou nenhuma alteração no aspecto dos rins. Ureia e creatinina estavam aumentados, sugerindo aí uma doença renal, né? Agora a gente tem aqui, pode ser uma azotemia renal ou pré-renal. No exame de urina não identificou sedimento ativo, coisa que pudesse sugerir uma infecção urinária. Na hemogasometria, identificado uma acidemia comum no doente renal. Junto com a hemogaso também foram disponibilizados a mensuração de eletrólitos. Muitos dos aparelhos de hemogaso também liberam
resultados dos eletrólitos, e aí, com relação aos eletrólitos, identificado uma hiponatremia e uma hipercalemia. Coisa que para essa paciente não fazia muito sentido, porque durante a anamnese foi relatado poliúria e polidipsia. Então, se o paciente tem uma doença renal poliúrica, é esperado que o nosso paciente tenha hipocalemia ou hipopotassemia. Os dois termos estão corretos, tá? Então, é esperado que o paciente tenha uma hipopotassemia. E como é que estava o potássio da nossa paciente? Elevado. Então, isso está meio estranho. E aí, assim, olha, quadro gastroentérico, tremores, aumento de ureia e creatinina, acidemia, ausência de sedimento ativo que pudesse sugerir uma pielonefrite, sem alteração ultrassonográfica de rins. Aí vocês podem estar me perguntando assim, Ale, mas e as adrenais? Muitas vezes vocês sabem que se a gente não pede uma ultrassonografia abdominal, muitas vezes o que vai acontecer, uma ultrassonografia abdominal sugerindo o que a gente quer investigar, muitas vezes as adrenais não vêm descritas, que foi o caso dessa paciente, né? Ela tinha um quadro gastroentérico, estava com sensibilidade abdominal, na verdade não era a suspeita inicial, e aí não foi investigadas as adrenais, não estavam descritas as adrenais aí na avaliação, né? E aí, continuando a investigação. Então, a paciente tem tremores, quadro gastroentérico, uma azotemia. Não dava para a gente saber até o momento se é renal ou pré-renal, mas nos rins não tinha alteração, então a gente imagina, não tinha sedimento ativo no exame de urina, nada que sugerisse infecção urinária, na ultrassonografia nenhum processo obstrutivo, então a gente imagina que é uma azotemia pré-renal, né? E alteração eletrolítica. E aí, com a alteração eletrolítica e com a densidade urinária baixa, a gente começa a pensar numa outra possibilidade diagnóstica, né? E aqui, olha só, uma tabelinha falando sobre sobreposição dos sintomas de hipodreno e outras doenças. E aí a gente põe na nossa listinha, aqui uma listinha de diagnósticos diferenciais. Então, a doença renal, a doença gastrointestinal e as doenças hepáticas apresentam os mesmos sintomas que um hipodreno. Os mesmos sintomas, que são indícios do crime, e as mesmas alterações laboratoriais, o nosso CSI Lab. Então, aqui a gente vai ter que pensar em diagnósticos diferenciais, tá? Joia! Aí sim, nós vamos para o DNA do diagnóstico. Aí tá na hora da gente fazer um teste específico para fechar o diagnóstico de uma endocrinopatia. E aí a nossa suspeita nesse momento, né, é o hipoadrenocorticismo. Então agora nós vamos ter a confirmação. Será que realmente é um hipoadreno? E aí qual que é o exame que nós vamos fazer, né, gente? Teste de estimulação com ACTH. E olha só, bingo! Paciente portadora de hipoadreno, cortisol basal 0,27, cortisol 1 hora após a CTH 0,33, tá? Então, o hipoadreno é uma doença que muitas vezes é subdiagnosticada, porque ela pode ser confundida com outras doenças, doença renal, doença gastrointestinal e doença hepática, né? Beleza, e aí agora, qual que é o próximo passo, né? O nosso protocolo de ação é o tratamento. Então, nós vamos repor glicocorticoide, que é a prednisona, e mineralocorticoide, que é o acetato de fluodocortisona. E aí, cronicamente, nós vamos monitorar esse paciente e fazer ajustes na dose da medicação, né? Então, aqui o nosso mapa, motivo da nossa aula de hoje, o nosso mapa, né? Então, quem é o assassino? Quem matou a homeostase? Então, será que houve um crime, né? Será que o paciente está doente? Quais são os indícios do crime? São os sintomas. A partir dos sintomas, né? Então, a gente sabe que houve um crime, a gente coletou material e vamos para o nosso CSI Lab, que nós vamos para os exames complementares. A partir dos exames complementares, pessoal, aí nós vamos ter
nosso direcionamento para quem é o assassino, quem matou é a homeostase. E aí a gente vai confirmar com o quê? Com o teste do DNA, DNA do diagnóstico, aí são os testes específicos. Com um teste específico, a gente fecha a nossa suspeita diagnóstica e aí vamos lá para o protocolo de ação, né? Qual que é o tratamento que o assassino, o criminoso deve receber, né? É o tratamento, qual é a doença, qual é o tratamento que a doença deve receber, né? Então, nosso protocolo de ação é o tratamento. E aí, cronicamente fazendo o nosso tratamento, a gente vai para o monitoramento para a gente ver se a gente vai dar uma liberdade condicional. O que é isso, né? O paciente vai ter uma vida bem próximo do normal, ou praticamente dentro da normalidade, mas ele precisa continuar recebendo o tratamento e o monitoramento para ajuste da dose dos medicamentos, né? Sempre vai ter aí o tratamento complementar aí do nosso paciente, né? Então, os sintomas nesse caso eram os tremores, a dor. É comum a gente ter dor no paciente que tem hipoadreno. Geralmente eles têm dor abdominal. E a dor abdominal visceral, gente, ela pode ser confundida aí com a dor em região de coluna, tá? Pode haver essa confusão, sim, né? A paciente teve gastroenterite e desidratação. A partir aí desses sintomas, exames complementares foram realizados, né? Então, a gente vai para o nosso CSI Lab, né? Então, identificado gastrite, duodenite, acidose metabólica, azotemia, hiponatremia e hipercalemia. A partir dessas alterações dos exames complementares, formulou-se uma hipótese, né, de quem é o responsável pelo crime. Então, quem que é o verdadeiro causador dessas manifestações clínicas, né? Então, a gente vai para o nosso DNA do diagnóstico, aquele teste que vai bater o martelo, vai dizer que quem realmente é o causador daquele transtorno todo, que aí é o teste específico, que no caso do hipoadrenocorticismo, o teste específico é realizado o exame específico é o teste de estimulação com o ACTH, né? Legal, né, pessoal? Olha só, a gente está montando aqui o nosso mapa. O quarto passo aqui do nosso mapa é o protocolo de ação, que é o tratamento, que nesse caso do hipoadrenocorticismo, né? Então, o teste de estimulação foi compatível com hipoadreno. O tratamento do hipoadreno é o uso de reposição com glicocorticoide e mineralocorticoide, a prednisona e acetato de fluorocortisona. E aí, cronicamente, a gente vai monitorando o nosso tratamento para ver se o tratamento está adequado e aí dá uma liberdade condicional. Então, a gente avalia esses pacientes depois de controlada a doença a cada 6 meses, né? Então, a gente vai monitorar como? Não tem um teste específico para monitorar o hipoadreno, nós vamos utilizar aí o hemograma. Então, se a reposição está adequada de prednisona, a gente não vai encontrar anemia. Com relação aos bioquímicos, se o corticoide está com dose adequada, suficiente, a gente não vai ter hipoglicemia. Se estiver faltando glicocorticoide, nós vamos ter hipoglicemia. O exame de urina, se o paciente estiver recebendo excesso de corticoide, a gente vai encontrar isostenúria, hipostenúria. A ultrassonografia é interessante no check-up, por quê? Para ver se a gente não está tendo efeitos colaterais do excesso de glicocorticoide. E dentro do grupo dos bioquímicos, a gente não pode esquecer também de incluir os eletrólitos, sódio e potássio, para a gente ver se a reposição de mineralocorticoide está adequada. E aqui está pronto o nosso mapa. Vamos praticar mais, gente. Eu vou fazer outro mapa com vocês também, viu? A gente vai treinar isso aqui e eu vou te mostrar o passo a passo como identificar e tratar as endocrinopatias com confiança. E aqui está o nosso mapa para a gente fazer isso. E olha que legal, pessoal. Quando vocês estiverem assistindo uma investigação criminal, nos intervalos, vocês podem aí montando o mapa para vocês também. Cada vez que vocês assistirem um filme, tenho certeza que cada vez que vocês assistirem um filme de investigação criminal, vocês vão lembrar desse mapa e vão ficar praticando a endocrinologia o tempo todo, né? Joia, vamos lá. Então, monitoramento. Vamos continuar o caso dessa paciente.
monitoramento da paciente. Então, ela tinha um histórico aí de deficiência de glicomineralocorticoide, um diagnóstico de hipoadrenocorticismo, e ela tá lá numa reavaliação semestral, né? Com hemograma, bioquímicos, eletrólitos, urina, ultrassonografia abdominal, né? No exame físico, né? Então, a paciente tinha um score de condição corporal 7 de 5, ganhou peso, mucosas hipocoradas, doença periodontal grave, demais NDN. Nos exames complementares, foi identificado anemia. Anemia, uma discreta hipercolesterolemia, que podia ser efeito colateral do uso do glicocorticoide, mesmo com doses baixas isso acontece, né? Mas não tinha hipostenúria, na ultrassonografia abdominal não tinha nada que chamasse atenção. Então, para a gente, o que ficou qual é o diagnóstico dessa anemia? Será que essa anemia era por conta de uma reposição inadequada de glicocorticoide? Está faltando o glicocorticoide? Lembra que o cortisol ele estimula a medula, né? No hipoadreno a gente tem anemia, e se a reposição de glicocorticoide estiver baixa, pode ser que a gente tenha anemia. Mas, por outro lado, podia ser anemia da doença inflamatória crônica, porque ela tinha uma doença periodontal grave. E a tutora tinha medo de anestesiar a paciente por conta do risco de fazer alguma complicação anestésica. Então, a gente tinha um problema aí com relação a esse ponto, né? E aí a gente tem que pensar nos diagnósticos diferenciais também, né, gente? Quais são os diagnósticos diferenciais para anemia? Então, a gente tem as endocrinopatias, a gente tem as hemoparasitoses, as doenças infecciosas, as doenças inflamatórias, síndrome paraneoplásica, né? Então, a gente tem aí um combinho, né? Então, vamos para a nossa pergunta. Quem matou a homeostase? Qual é a etiologia dessa anemia, né? Quais são os indícios do crime? Então, vamos lá. O paciente ganhou peso, então aqui temos um problema. Mucosas hipocoradas, aqui temos um outro problema. E uma doença periodontal grave. Então, esses são os indícios do crime. Com relação se a Scilab, né, os exames complementares para a gente investigar isso que nós estamos vendo, observando, vamos lá. Então, temos a mucosa hipocorada, temos um hemograma, apresentando aqui realmente uma anemia arregenerativa, olha, reticulose menor do que 60, né? Então, ela trouxe esse exame para mim no dia 7/12, né? E aí, o que eu solicitei a partir daí? O que eu solicitei a partir daí? Solicitei para ela um novo hemograma, porque já tinha quase uma semana da data que ela tinha realizado o hemograma, para a gente ver a evolução com contagem de reticulócitos, e pedi as sorologias e PCR Perlíquia e Babésia, para ver o que estava acontecendo com essa paciente, né? E aí, ela realizou um hemograma controle, que era importante só para a gente ver se estava piorando essa anemia, né? Então, caiu um pouquinho mais hematócrito, reticulócitos caiu um pouco mais também, né? Não tinha uma leucocitose que pudesse mostrar um processo infeccioso, aí plaquetas dentro dos valores de normalidade. Sorologia para Ehrlichia negativo, porém PCR positivo para Babésia. Então, o nosso DNA, o nosso DNA aqui, que deu Babésia, né? O nosso PCR aqui foi compatível com Babésia. Então, o próximo passo é o protocolo de ação, a partir do diagnóstico, né? A partir do teste DNA, nós identificamos a Babésia e aí iniciamos o tratamento com imizol, né? Até aumentamos a dose do corticoide um pouquinho para dar uma estabilidade de membrana em hemácias, né? Aumentar a minha vida da hemácia e iniciar o tratamento com imizol. O próximo passo é a liberdade condicional, né? Será que a paciente teve alta, tratou e está resolvido, está liberada? Né? Qual o tratamento, o monitoramento do tratamento? Se a gente entrou com imizol para corrigir a anemia, o monitoramento é o quê? Um novo hemograma.
realizado um novo hemograma, então tratado em dezembro, em janeiro, realizado um novo hemograma, e olha só, nada de liberdade condicional, estava até pior o quadro de anemia da paciente, né? E aí agora, pessoal, qual que é o próximo passo, né? Qual que é são os exames, que mais que a gente vai pedir, né? O que será que está acontecendo com essa paciente se a gente já tratou a babesiose, né? O que será que está acontecendo com essa paciente? Hein? Da onde está vindo o problema, né? Da onde está vindo o problema? Qual a nossa suspeita diagnóstica? Aí entra nos diagnósticos diferenciais. Tem algum teste específico que vocês fariam nesse momento? Vocês iriam fazer algum outro exame complementar, um CSI Lab aqui, hein? A partir desse quadro de anemia. Será que tem mais alguma coisa que a gente possa fazer por essa paciente? Aí, pensando nos diagnósticos diferenciais, hipoadreno, ela já estava com a reposição adequada. A gente tinha até aumentado a dose do corticoide. Sódio potássio sem alteração, não tinha nenhuma neoplasia em ultrassonografia abdominal, só ficou faltando aí a doença inflamatória crônica, que é a doença periodontal, que era um dos possíveis causas, deficiência de ferro não era, quadro gastroentérico com perda não era, né? Então a score de condição fecal estava ok. Então, pensamos aí o quê? Numa endocrinopatia, né? Então, a gente tinha esse hemograma da paciente, pensamos que poderia ser uma endocrinopatia. De exames complementares, ela já tinha feito quase tudo. Aqui o leucograma da paciente, né? Não tinha desvio, uma leucocitose sem desvio. Uma trombocitose, 800 de plaqueta, afinal de contas nós tínhamos aumentado a dose do corticoide. E aí, então, eu solicitei uma ultrassonografia de região cervical para a gente avaliar tireoide, né? Então, o nosso CSI Lab. E aí, o que nós identificamos, gente? Tinha uma alteração importante em tireoide, ela estava com as margens irregulares, só que ao invés de estar reduzida de tamanho, ela estava aumentada de tamanho, né? Bem vascularizada, que coisa mais estranha, né? Então, a gente ficou com a pulga atrás da orelha, né? Então, a ultrassonografia mostrando tireoide com aumento de volume, mas ela com bordos irregulares, o que a gente pensaria em um processo inflamatório, não se descartando o processo neoplásico. E as neoplasias, pessoal, de tireoide, elas também podem causar hipotireoidismo, né? Então, hipoadrenocorticismo ela já tinha, mas ela podia tá com hipotireoidismo decorrente de uma neoplasia. A maior causa de hipotireoidismo em cães, gente, é a tireoidite linfocítica, processo autoimune, tá? Mas a gente pode ter processo neoplásico causando hipotireoidismo também, né? Então, a nossa suspeita ainda continuava sendo aí um hipotireoidismo. Então, vamos lá para o DNA do diagnóstico, que é o teste específico. E aí fizemos o quê? A mensuração do T4 livre por diálise de equilíbrio e o TSH, né? E ó, bingo! T4 livre baixo com TSH aumentado. Bastante sugestivo aí de hipotireoidismo, né? Então, o que a gente costuma ver nesses pacientes, né? Quando a gente tem baixa de hormônio tiroidiano, a gente vai ter ausência ou pouco feedback negativo na hipófise e, por conta disso, o TSH aumenta, né? O TSH aumenta, né? E aí, gente, tem um outro recurso que a gente pode utilizar, também pensando no nosso DNA, né? No nosso DNA aqui de diagnóstico, que é a mensuração de anticorpo antitireoglobulina, tá?
e o anticorpo deu positivo. Esse é um exame que a gente não faz de rotina, mas também faz parte do nosso DNA, é um teste específico. E por que a gente não faz de rotina? Porque na maioria das vezes, o T4 livre e o TSH sozinhos fazem o diagnóstico. Mas essa paciente, ela tinha uma imagem ultrassonográfica não muito clássica de cervical. E aí, por isso, então, que a gente pediu o anticorpo antitireoglobulina, que foi positivo, mostrando que isso aqui, mostrando que era um processo autoimune. Então, aquele aumento de volume em região de tireoide era por conta de processo inflamatório, né? Era por conta de processo inflamatório. Então, a partir do diagnóstico, nosso DNA positivo aqui, fomos para o protocolo de ação, né? Então, a gente fez o tratamento Limizol para tratar anemia, não teve resolução. Aí investigamos outras causas e chegamos aí no diagnóstico do hipotireoidismo e aí entramos com levotiroxina, então, para nossa paciente, né? Entramos com levotiroxina e para monitorar um teste de reposição hormonal após 4 semanas de tratamento. Esse teste pode ser feito depois de 4 a 6 semanas de tratamento, né? Então, depois de 4 a 6 semanas, a que ela fez com 4, foi realizado um hemograma, que houve grande melhora do quadro de anemia. Olha, a anemia praticamente estava em resolução, praticamente o hemograma estava bem próximo dos valores de normalidade. O teste de reposição aqui com 4 semanas de tratamento, T4 total após a administração da levotiroxina, que a gente chama T4 total pós-pil ou pós-medicamento ou pós-levotiroxina, deu 4,17, ó, compatível com dosagem satisfatória, né? Então, por isso que houve grande melhora do quadro de anemia. E o TSH reduzindo. Quanto mais baixo o TSH, melhor o controle da doença. Ó. O TSH de 3,75 caiu para 0,58. Cronicamente, esse TSH deve ficar ainda menor, né? E aí, gente, o volume também da tireoide reduziu bastante, ó, de 675 para 385, 12 dias após o início da levotiroxina. Olha que maravilha, né, pessoal? Então, vamos lá para o nosso mapa? Quem é o assassino? Quem matou a homeostase? Então, indícios do crime: a obesidade e mucosas hipocoradas. A partir daí, né, fomos para o CSI Lab. Então, identificado anemia, uma discreta hipercolesterolemia, né? Aí fomos para os testes específicos, T4 e TSH. A partir do momento que nós fechamos o diagnóstico de hipotireoidismo, o tratamento foi o quê? A levotiroxina. E daí o monitoramento para a liberdade condicional, o T4 total pós-pil, pós-levotiroxina, pós-tratamento e o TSH. Olha só que maravilhoso, né? Pessoal, meu tempo aqui no workshop Endocrinovet é limitado, né? Mas para você que quer continuar estudando comigo, o passo a passo para identificar e tratar endocrinopatias, para se destacar no mercado de trabalho, para atender esses pacientes endocrinopatas com confiança, agora eu vou te explicar como é que você vai fazer para você que quer continuar estudando comigo, para que você consiga identificar e tratar as endocrinopatias com total confiança. Então, como é que funciona o curso Endocrinovet? Vamos lá, eu vou explicar para vocês como é que funciona isso, né? Então, nós temos no nosso curso Endocrinovet, uma plataforma com as minhas técnicas de endocrinologia. No curso Endocrinovet, então, além dessa plataforma, e nesta plataforma, na verdade, no nosso curso, você vai encontrar o passo a passo para identificar e tratar endocrinopatias com total confiança, né? Com total confiança. Joia. Para você entender exatamente como o curso funciona,
vou dividir minha explicação aí em 5 partes, tá? Então, vou explicar para vocês o benefício dessa turma especial, que eu tenho um presente, eu falei no começo dessas aulas, que eu tinha um presente para vocês, né? Um benefício especial para essa turma. Vou explicar sobre os módulos, como são divididos os módulos desse curso Endocrinovet. Temos uma comunidade Endocrinovet só para vocês que forem participar desse curso. Tenho super bônus exclusivos para vocês, né? E uma oferta especial para essa turma. Olha só, vou explicar o passo a passo disso tudo, tá bom? Então vamos lá. Quais são os benefícios exclusivos dessa turma super especial, né? Você vai poder assistir a gravação das videoaulas ao vivo. Então, esse curso Endocrinovet é um curso que vocês vão comprar, é um curso gravado e que fica lá disponível na plataforma para vocês durante um ano. Mas para essa turma, vocês vão ter uma coisa mais especial, um benefício exclusivo. Vocês vão poder assistir a gravação dessas videoaulas, onde vocês vão poder, então, durante essa gravação, tirar dúvidas. Todas as dúvidas durante a gravação da aula, né? Então, isso é muito legal. Vocês vão assistir a gravação das videoaulas e aí nessas gravações, vocês vão poder tirar dúvida no final do encontro, né? Então, no final desse vídeo, né? Toda semana nós vamos gravar aí juntos os módulos, né? Fica tranquilo, porque se você tiver ocupado, pode assistir a gravação, tá? Então, quem assistir quem assistir ao vivo vai ter o bônus de poder tirar a dúvida no final de cada encontro, de cada meet. Mas se você nesse dia estiver ocupado, você vai poder assistir a gravação, né? E essa gravação, ela fica disponível para vocês durante um ano, tá? Durante um ano vocês vão ter acesso a essa gravação. Com relação aos módulos, quais são os módulos que nós temos aí? Quais são os módulos do curso Endocrinovet? Vamos lá. Vou te explicar como funciona cada um desses módulos. Mas o mais importante, pessoal, é você prestar atenção no benefício do estudo de cada um deles, né? Então, eu vou explicar o que é cada módulo, mas o que eu vou entregar, que eu vou explicar para vocês e quais são os pontos que vocês devem focar em cada um desses módulos, né? Então, vamos lá. As aulas, né? Então, nós temos uma aula inaugural, onde vocês vão me contar suas dificuldades, né? E vai ter aqui, né, qual que é o benefício disso. Você vai aprender como navegar dentro da plataforma do curso e como organizar os seus estudos, né? Então, essa tem uma aula inaugural e qual que é o benefício disso? Você aprender como navegar dentro da plataforma, para você não ter dificuldade, para você poder assistir sem prejuízo aí, toda vez que você quiser, você vai assistir sem grandes dificuldades, mas aí você precisa aprender como é que utiliza a nossa plataforma, que é bastante simples, pessoal. É bastante simples. Aí depois nós vamos ter aí um módulo que é... Então, o nosso curso tem vários módulos. Nós vamos ter aí o módulo de diabetes mellitus em cães. Nesse módulo de diabetes, a gente vai aprender por que o cão desenvolve o diabetes, quais são os sintomas, as alterações laboratoriais, testes específicos para você fechar o diagnóstico. Quando a gente for falar de tratamento, quais são as insulinas que eu posso usar nos cães? Vou falar sobre o manejo nutricional e como aumentar a adesão do tutor ao tratamento, né? E aí, qual é o benefício, né, pessoal? O benefício desse módulo. Você vai dominar o conhecimento sobre o diabetes, porque esse conhecimento é essencial para você convencer o tutor da importância do tratamento, né? E aí você vai conquistar a confiança
ao longo do processo. Então, o tutor, ele não vai seguir o tratamento se você não passar uma confiança sobre o conhecimento da doença para o tutor, né? Então, você precisa confiar, conseguir, com isso você vai conseguir ganhar a confiança do tutor, porque você também estará confiante. Então, muitas vezes a gente não consegue fazer o tutor seguir o nosso tratamento porque ele não sente confiança quando a gente começa a falar sobre a doença, né? Então, é importante você se sentir confiante para você aumentar a adesão do tutor ao tratamento, né? O próximo módulo, gente, é sobre o diabetes em felinos. Então, a gente vai falar de diabetes em cães e num outro módulo nós vamos falar sobre diabetes em felinos, né? Então, o que a gente vai ter nesse módulo de felinos, diabetes em felinos, né? Entender por que o gato desenvolve diabetes, né? Quais são as manifestações clínicas e alterações laboratoriais do diabetes em felinos, quais são os testes para a gente fechar o diagnóstico, testes específicos, quais insulinas que eu posso utilizar no meu paciente felino, como tratar o diabetes sem insulina. Vamos falar também em termos de tratamento, vamos falar de insulina, vamos falar de como tratar o diabetes sem insulina com outros fármacos e o manejo nutricional, o tratamento nutricional do paciente diabético felino. E, acima de tudo, aí não podemos esquecer de falar como aumentar a adesão do tutor ao tratamento. Ao término desse módulo, qual que é o benefício? Você vai dominar o conhecimento sobre o diabetes, que é essencial para convencer o tutor da importância do tratamento e conquistar sua confiança ao longo do processo, né? Mais um módulo de cetoacidose diabética, né? O que nós vamos ver no módulo de cetoacidose diabética, né? Quais são as causas da cetoacidose diabetes em cães e gatos? Diagnóstico, né? Quais são os sintomas e alterações laboratoriais para você suspeitar de cetoacidose diabética em cães e gatos? Quais são as etapas do tratamento? A fluidoterapia, a insulinoterapia, a correção eletrolítica. E quando transitar, aqui o pessoal tem bastante dúvida, né? Quando transitar de tratamento de emergência para tratamento crônico, como que eu saio aí da infusão de insulina regular e vou para NPH, caninsulin, para Lantus, né? Como que eu migro? Em que momento que eu vou migrar, né? Como que eu faço para desmamar da insulina regular? Ao término desse módulo, né, qual é o benefício desse módulo? Você vai dominar a cetoacidose, porque dominar a cetoacidose permite agir rápido e salvar vidas. A cetoacidose é uma doença com alta morbidade e mortalidade, né? Com isso, você evita complicações graves, né, se você faz o diagnóstico precoce. Você vai evitar complicações graves como choque e falência orgânica, né? Falência múltipla de órgãos, né? Então, choque. Com o manejo preciso, você reduz aí o tempo de internação e sofrimento, de internação e sofrimento do paciente, né? Então, é muito importante a gente conseguir diagnosticar a cetoacidose diabética precocemente, conseguir tratar adequadamente para tentar diminuir a mortalidade, já que é uma doença que tem uma alta mortalidade, morbidade e mortalidade, né? E, acima de tudo, reduzir o tempo de internação, né? Não é possível que eu vejo muitos colegas falando que o paciente ficou 1 semana, 10 dias internado por conta de uma cetoacidose diabética, né? Alguma coisa está acontecendo de errado aí com esse paciente. Não é muito comum isso acontecer. Próximo módulo, qual que é o próximo módulo, né, gente? É a síndrome de Cushing. Dentro do módulo síndrome de Cushing, nós vamos ter aulas sobre a etiologia do Cushing, o que causa a síndrome de Cushing, como fechar o diagnóstico da síndrome de Cushing, quais são as alterações laboratoriais, então sempre a partir das manifestações clínicas, quais são as alterações laboratoriais, os testes específicos aqui, o nosso DNA diagnóstico, nossa ação, né, o momento de ação, o nosso tratamento, protocolo de ação, como tratar com trilostano, vai ter uma aula só quando realizar a adrenalectomia, então cada módulo é dividido em várias aulas, então essas aulas estão separadas para facilitar, tanto para você assistir, quanto para você
revisar. Como essas aulas vão ficar disponíveis na plataforma durante 1 ano, toda vez que você estiver atendendo um paciente que você suspeita de síndrome de Cushing, você tem como entrar numa aula específica. Eu estou vendo algumas alterações, fui fazer um check-up e estou vendo uma alteração laboratorial. Será que é da síndrome? Será que é Cushing? Aí eu não estou lembrando muito bem quais são as alterações. Então você vai entrar nessa aula específica de como fechar o diagnóstico pensando nas alterações laboratoriais. Quais são as alterações que sugerem o diagnóstico de Cushing? Então isso facilita muito. Via ler um sintoma, será que essa miotonia, pseudomiotonia é do Cushing? Aí você vai entrar lá na aula de manifestações clínicas do Cushing e vai ver se aquele sintoma que você está vendo é da síndrome de Cushing, né? Então, vai ser um manual aí rápido de pesquisa para você tratar com mais confiança o nosso paciente, né? E aí, ao término desse modo, qual que é o benefício, né? Você vai identificar precocemente a síndrome de Cushing, o que evita a progressão da doença e melhora o controle clínico. Você vai prevenir complicações graves, como diabetes, infecções e trombos, né? Com isso, a gente vai garantir o quê? Maior qualidade de vida e bem-estar do paciente, né? Imagine só o nosso paciente fez aí uma doença renal, uma insuficiência renal, porque faz anos que ele tem Cushing e a gente sabe que o cortisol, ele leva à lesão tubular e glomerular do nosso paciente, porque o cortisol em excesso leva à hipertensão e a hipertensão leva à lesão renal. Então, aquele paciente teve uma lesão renal porque o diagnóstico de Cushing não foi realizado, né, com brevidade, né? Mais um módulo, o próximo módulo é o módulo sobre o hipoadrenocorticismo. Então, nesse módulo nós teremos várias aulas. Uma aula sobre etiologia, o que causa o hipoadreno, quais são as causas do hipoadreno. Uma aula só sobre manifestações clínicas do hipoadreno. Como fechar o diagnóstico pensando em alterações laboratoriais no paciente que tem hipoadreno. Aí depois a gente tem uma aula só sobre o DNA diagnóstico, né? Qual teste solicitar, como interpretar. Como tratar com zicortal, né? Que é um mineralocorticoide. Como tratar com prednisona. No final desse módulo, né, após as aulas, qual que é o benefício de você fazer esse curso de hipoadreno, né? Nós vamos dominar aí a Addison e com isso a doença de Addison, né, permitir, né, que a gente consiga reconhecer os sinais sutis e evitar as crises addisonianas que são potencialmente tóxicas, né? Fatais, na verdade. Você, então, vai conseguir intervir com segurança, prevenindo descompensações e transmitindo, mais uma vez, confiança ao tutor, né? Você não vai ficar lá embaralhado, achando que é doença renal, depois que é doença gastrointestinal, para depois que o paciente estiver numa crise addisoniana, né? Com chance de óbito, chocado, a gente tem aí para venha pensar num hipoadrenocorticismo, né? O próximo módulo, depois desse daí, a gente vai ter o módulo de hipotireoidismo, né? A gente tem um módulo de hipotireoidismo. Nesse módulo de hipotireoidismo, o que nós teremos de aula, né? Qual é a causa do hipotireoidismo? Quais são os sintomas para você suspeitar do hipotireoidismo? Quais são as alterações laboratoriais, nossa CSI Lab? Depois, como um módulo, uma aula só de como fechar diagnóstico com testes hormonais, que é o nosso DNA, como tratar com levotiroxina, e ao término desse módulo, nós vamos dominar, você vai dominar o hipotireoidismo, o que vai te permitir identificar alterações sutis antes que a doença avance, né? Então é importante que você acerte o diagnóstico, né? Então, quando você acerta no diagnóstico, conduz um tratamento eficaz, com melhora clínica e visível rápida. Isso, gente, fideliza o tutor, valoriza seu trabalho, evita exames desnecessários e posiciona você como referência em casos crônicos, né? Então, isso é muito importante, né? O tutor não achar que você está perdido pedindo vários exames sem saber por que você está pedindo cada um desses exames, né? Tem mais? Tem outros módulos aí, gente? Tem! O módulo de síndrome de Cushing em felinos,
E aí, nesse módulo, também teremos várias aulas diferentes, uma aula sobre causas, manifestações clínicas, uma aula só de alterações laboratoriais, uma outra aula só do DNA da endocrinopatia, né, do Cushing, e como tratar com tilostano. E aí, no final desse módulo, você vai conseguir identificar a síndrome de Cushing e, com isso, evitar atrasos no diagnóstico e falhas no tratamento, né? Você vai conseguir controlar melhor os casos complexos, como o diabetes resistente à insulina. Então, você fica batendo cabeça só porque você não sabe diagnosticar a síndrome de Cushing, você fica batendo cabeça, né? Então, não, isso não é legal, né? Então, a gente quer identificar precocemente, né, esses casos mais complexos. Isso vai melhorar a qualidade de vida do paciente, né, do gato, e mais uma vez vai valorizar a sua atuação como clínico de felinos. Um outro módulo, esse módulo também é bem comum, né, é uma doença bem comum na nossa rotina, a obesidade em cães e gatos, que é um grande desafio, né? Nesse módulo, nós vamos ter aulas falando sobre a causa da obesidade em cães e gatos, como diferenciar obesidade versus endocrinopatia e como iniciar, né, o programa de perda de peso. No final desse módulo, qual que é o benefício? Você vai conseguir conhecer e tratar a obesidade precocemente e aí evitar diversas comorbidades. Então, a gente não precisa fazer diagnóstico de obesidade quando a gente tem um score 9, né? Quando o paciente tem aquela obesidade mórbida que ele nem levanta para andar. Então, a nossa ideia é a gente reconhecer precocemente a obesidade, tratar precocemente, né? E aí, com isso, a gente vai evitar complicações como diabetes secundária à obesidade, que é muito comum em gato, osteoartrite, doenças cardíacas, né? É muito importante, né, a gente poder orientar o tutor com segurança. E esse é um dos benefícios desse módulo, né? Conseguir orientar adequadamente o tutor, então orientar com segurança e, consequentemente, vai melhorar a saúde e o bem-estar do animal a longo prazo, né? Isso, mais uma vez, fortalece a sua imagem como profissional completo e comprometido com a medicina preventiva, né? Preciso explicar para vocês também, olha, falamos sobre os módulos, né? Falamos sobre os módulos, vários módulos do curso Endocrinovet. Falamos aí sobre os benefícios, então você precisa focar nos benefícios, qual é o objetivo de cada curso, de cada módulo. E uma outra coisa bem interessante, um outro benefício para vocês é a comunidade Endocrinovet, né? Que é um ambiente para a gente conversar, para ter motivação aí, né? Então a gente vai estar sempre conversando, o grupo vai estar sempre conversando junto, né? Consistência, então a gente tem motivação, a gente tem consistência, a gente consegue nesse grupo tirar dúvidas, né? Discutir sobre as dúvidas dos casos clínicos com toda a turma. Então é um ambiente muito legal, a gente conversa bastante. Vocês que acompanharam os cursos aqui, né? O passo a passo, a gente quem já está nos grupos já discutiu bastante, a gente tem conversado bastante aí nesse grupo, né? E agora eu tenho que falar para vocês do super bônus. O que a gente tem aí de bônus? Olha lá, vou mostrar para vocês, se preparem. Então, além desses módulos todos, nosso curso Endocrinovet, eu tenho um super bônus para os primeiros inscritos, não é para todo mundo não. Os 10 primeiros que se inscreverem vão ganhar mais 2 cursos. Como lidar com o tutor. Então, os 10 primeiros vai ganhar 2 cursos, né? Um curso, 5 elementos da veterinária de sucesso e como lidar com o tutor. Isso são para os 10 primeiros inscritos, vai ganhar os 2 cursos. E os outros 10, né? Então, os 10 primeiros ganham 2 cursos, os 10 seguintes vai ganhar um curso só, que é os 5 elementos da veterinária de sucesso. Então, os 10 primeiros ganham 2 cursos e os 10 seguintes
vai ganhar um curso que é a Veterinária de Sucesso, 5 elementos da Veterinária de Sucesso. Eu vou explicar para vocês como é que eu cheguei quais as minhas dicas para você chegar onde eu cheguei, tá? Essa é o meu objetivo aí, né? Então, para os primeiros inscritos, a gente tem aí alguns bônus, né? Então, qual é o benefício aí, pessoal, de você que se inscrever entre os 20 primeiros, que aí você vai ganhar os 5 elementos da Veterinária de Sucesso. Lembra que eu falei para vocês, foquem no benefício, né? Então, nesse caso, você vai descobrir quais foram os 5 elementos mais importantes para o meu crescimento como médica veterinária, tá? E aquele pessoal que se inscrever entre os 10 primeiros, vai ganhar também como lidar com o tutor, que esse aqui é um grande desafio, uma grande dificuldade, né? Então, e aí nesse curso a gente tem aí as aulas de como conquistar a confiança do tutor, como explicar as doenças endócrinas sem assustar o tutor, como lidar com dúvidas, medos e resistência dos tutores, como manter o tutor engajado a longo prazo, né? E no final das contas, então, depois desse curso, né, desse módulo, qual que é o benefício? Saber se comunicar com clareza e empatia, né? Isso fortalece a confiança do tutor e facilita a adesão ao tratamento. Com isso, você também reduz, né? O benefício é você reduzir as resistências, né? Responde às dúvidas com segurança e evita, gente, abandonos por medo ou desinformação. Eu recebo com frequência pacientes que vieram ter uma segunda opinião porque eles não conseguiram ter segurança com o veterinário que estava atendendo. Às vezes o veterinário está fazendo tudo direitinho, mas o tutor não sentiu essa confiança. Então, esse módulo é bem importante de como lidar aí com o tutor. E por fim, né, esse é um outro super bônus e por isso é só para os 3 primeiros inscritos, só para os 3 primeiros. É a consultoria particular com a Alê, né? Só para os 3 primeiros. Então, os 3 primeiros vão ganhar a consultoria e mais os outros 2 cursos, tá? Então, para os 3 primeiros inscritos, tem essa consultoria. Como é que funciona a consultoria? É uma chamada de vídeo apenas entre você e eu. E aí, nessa consultoria, a gente vai fazer um alinhamento com as suas dificuldades, tentar te ajudar direcionando para o seu perfil como fazer, dicas, como seguir o passo a passo, orientações e ajuda e como estudar. Uma coisa para você, né? Feito só para você, né? Nessa consultoria nós vamos gravar também para que você possa assistir depois, então não precisa se preocupar em anotar loucamente as minhas dicas, tá? Joia! E para isso, quanto vai custar, né? Quanto vai custar esse curso Endocrinovete? Aprenda a identificar e tratar as endocrinopatias com total confiança. Quanto será que isso vai custar, Lê? Tô ansiosa para saber. Então, olha só. Antes de falar quanto isso vai custar, é importante que você entenda, né? O que você precisa entender? Que eu vou te ensinar as técnicas que eu aprendi com cursos que já me custaram aí, pessoal. Então, eu vou passar o montante, né? Tudo isso que eu estou trazendo para vocês, eu aprendi ao longo desses anos todos, né? Então, foram muitos anos com vários cursos e é um compilado disso. Tudo que eu aprendi de melhor de cada curso, eu vou trazer para vocês nesse curso, né? E esses cursos, se eu fosse pensar em quanto que eu gastei ao longo da minha vida para me preparar da forma como eu me preparei, vocês têm ideia de quanto eu gastei na minha formação? Sim? Não? Então, aproximadamente 516 mil, um pouco mais que 516 mil. Esse é o valor que eu gastei
para chegar até aqui, né? Mas, pessoal, fica aí tranquila, fica tranquila, que o que eu vou te cobrar não chega nem perto disso, tá? Não vou Nossa, a Leta vai cobrar 516 mil, que foi tudo que ela investiu. Não, o que eu vou te cobrar não chega nem perto disso, tá? Mas o que eu preciso que você entenda? Se eu cobrasse 5 mil, então se eu gastei mais de 516 mil, então se eu te cobrasse 5 mil, pessoal, eu estaria cobrando barato. Ainda assim seria barato. Imagine se eu gastei 500 mil, estou cobrando 5 mil de vocês, ainda assim seria barato. Mas calma aí, pessoal, calma, 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 calma. Eu ainda vou melhorar esse valor para você que me acompanhou aqui nessa jornada, né? No workshop Endocrinovet. Eu vou melhorar isso para vocês. Vamos lá. Calma, calma, calma. Fiquem comigo até o final, porque a gente pode negociar as coisas aí para vocês com a minha equipe, se vocês não tiverem, né, condições agora de realizar o curso, eu acho que dá para a gente melhorar. E deixa eu ver com a minha equipe o que dá para fazer, que eu tô vendo que o pessoal tá me mandando aqui. Olha, não, meu Deus, 5 mil, quero muito fazer, tô empolgada, 5 mil. Calma, calma, o pessoal tá mandando aqui no grupo. Ai, que desespero, né? Dá para melhorar isso para você. Vamos lá. O que a gente pode fazer? Então, para você ser um novo membro do curso Endocrinovet, você terá que pagar R$ 1.997. Ficou melhor para vocês assim, ó? Então, eu investi mais de 500 mil. Pensei em cobrar 5 mil, mas 5 mil ainda não pagaria todo o meu esforço, tudo que eu investi, né? Então, ainda assim seria barato. Mas eu quero entregar esse conteúdo para o máximo de veterinários possíveis. Então, para vocês, um valor aí que seria interessante seria 1.997. Então, melhorei bastante, né? De 500 mil para 5 mil, de 5 mil, ó, para 1.997. Será que a minha equipe consegue melhorar um pouco mais isso para vocês? Equipe, vamos ver, será que a gente consegue melhorar isso para quem está nessa jornada comigo, nesse workshop Endocrinovet? Vamos ver. Olha, gente, vocês podem pagar isso, ó, parcelado no cartão. Quem quiser, quem puder pagar à vista e quiser pagar à vista, dá para pagar. Você pode acertar no Pix à vista ou parcelado no cartão. E o pessoal ainda tá me mandando mensagem, Alê, ainda assim tá difícil para mim. Mas, gente, eu quero que você consiga, né? Que você aprenda o passo a passo para identificar e tratar as endocrinopatias com confiança. Né? Você está nessa jornada comigo, você me acompanhou nas lives também, né? Você me acompanha sempre, você me segue, você curte, né? O que será que a gente consegue fazer, né? Olha só, esse valor de 1.997 que você pode pagar, né, à vista ou no cartão, é o valor que vai pagar quem? Esse valor você vai pagar se você deixar para se inscrever na próxima turma. Para essa turma, eu ainda consigo fazer uma coisa melhor ainda para vocês, para que eu possa ajudar vocês a identificar e tratar as endocrinopatias com total confiança. Então, esse valor de 1.997 vai ser adiado só para a próxima turma. Para essa galera de agora, eu tenho aí uma proposta melhor, né? Lembra que eu disse que no início dessa live, no início dessa gravação, que eu tinha uma surpresa para você? Tá lembrado que eu falei que eu tenho uma surpresa? Falei, me acompanha até o final que eu tenho uma surpresa para você? Tá lembrando?
Então, olha só, eu tenho uma missão, gente. Eu quero que o máximo de veterinários consigam atender endocrinopatias com total confiança. Eu tentei, né? Eu trouxe material para vocês no Instagram, no YouTube. A gente estava aqui num grupo do WhatsApp discutindo o caso clínico. Então, eu tenho essa missão. Eu quero que vocês aprendam o passo a passo para identificar e tratar as endocrinopatias com total confiança. Eu quero levar esse meu método para o maior número de veterinários possível. Então, pessoal, por isso, ao invés de 1.997, esse valor eu vou deixar só para a próxima turma. Para agora, eu vou melhorar esse valor para você que está aqui acompanhando o nosso workshop Endocrinovet. Então, para você ter acesso ao passo a passo para identificar e tratar endocrinopatias com total confiança, você assistiu os módulos aí de diabetes mellitus em cães e gatos, cetoacidose, síndrome de Cushing, hipoadreno, hipotireoidismo, síndrome de Cushing em felinos, obesidade. Então, o que eu vou fazer por vocês? Olha só, você terá que pagar, então, essa turma exclusivamente, para a próxima turma eu já não consigo manter essa condição, apenas 12 vezes de R$ 98,98. 12 vezes de 98,98 para o pessoal que for pagar no Pix à vista aí, né? 957 à vista. 12 vezes de 98,98, né? E olha só, o risco é todo meu. 7 dias de garantia incondicional. Que é isso? Garantia incondicional, né? Como assim esse risco é todo seu ali, né? Olha só, se por qualquer motivo você achar que não faz sentido para você, é só você apertar um botão lá na plataforma da Wi-Fi que você vai receber todo o seu dinheiro de volta. Não tem burocracia, não. Na própria plataforma onde você comprou o curso, se até 7 dias você falar, Alessandra, não é isso, eu comprei na empolgação, mas eu não acho que não é isso que eu quero, não, tal. Você clica lá no botão e a sua inscrição é cancelada e você recebe todo o seu dinheiro de volta, tá? Além disso, pessoal, a gente tem uma garantia condicional, uma segunda garantia. Como que funciona essa garantia condicional? É a garantia 90-90-500. Então, se você seguir o cronograma de estudos de treinamento por 90 dias, se você depois desses 90 dias não sentir, né, não sentir facilidade, eu garanto que vai estar mais fácil para você identificar e tratar as endocrinopatias. Então, depois de 90 dias, mesmo você seguindo a risca, você não se sentir mais confiante, não sentir mais facilidade, nós faremos então, você vai me avisar, a gente faz uma chamada de vídeo para montar um plano de ação para os próximos 90 dias. Então, Alessandra, tô desanimada, não tô conseguindo aprender, tá com dificuldade, não senti melhora. Então, aí a gente vai marcar um horário para você me passar quais são as suas dificuldades. Eu vou montar um plano de ação para você para os próximos 90 dias. E se mesmo assim, né, você depois dos 90 dias, você não se desenvolveu com as endocrinopatias, eu te devolvo todo o seu dinheiro, né, todinho, e ainda dou mais R$ 500 porque você perdeu seu tempo tentando fazer isso dar certo e não deu certo. Então, eu vou dar uns 500 a mais por você fazer, né, por ter feito, você perdeu o seu tempo aí. Então, aí é a garantia condicional 90-90-500. São 90 dias você seguindo, não deu certo, você quer desistir, a gente marca um horário, eu organizo um plano de ação. Se você seguir esse plano de ação por mais 90 dias e não der certo, a gente devolve o seu dinheiro e mais R$ 500. Então, essa é a nossa garantia condicional 90-90-500, tá? E aí devem aparecer algumas dúvidas comuns aí, né? Para quem serve o curso? Será que o curso serve para graduandos? Serve para recém-formados? Sim, mesmo que você seja recém-formado ou ainda que esteja na graduação, isso serve para você. Outra dúvida, será que serve para quem já tem especialização? Sim, é muito importante se atualizar com relação às endocrinopatias para melhorar o seu atendimento, independentemente da sua especialidade. Justamente porque a endócrino se relaciona com todas as especialidades, né?
E se eu não gostar, né? Se eu não gostar, se você não gostar, você tem 7 dias de garantia, a garantia condicional, né? E até quando eu tenho acesso, né? Gente, o acesso é anual. Você vai ter acesso a esse material por 1 ano, né? Como é que eu posso pagar? De novo, você pode pagar no Pix à vista ou parcelado no cartão, né? Dúvidas? Eu posso tirar dúvidas pelo WhatsApp? Sim, eu vou tirar suas dúvidas pelo WhatsApp e a equipe vai te ajudar com relação à parte de plataforma, pagamento, né? Então, dúvidas técnicas sobre endocrinologia, eu vou te ajudar, eu vou ajudar você com essas dúvidas, né? E a equipe vai te ajudar com relação à parte de plataforma, pagamento, essa coisa toda, né? E aí, gente, olha só que legal, uma dúvida. Quanto tempo para aprender a tratar endocrinopatias, identificar e tratar endocrinopatias com segurança, gente? Estatisticamente, em média, são aí 3 meses você assistindo as aulas, seguindo, para você aprender a identificar e tratar as endocrinopatias com segurança, né? E aí, gente, tem outras dúvidas aí. Mas, Ale, eu acho que eu não vou fazer dessa vez o curso, porque eu não tenho tempo para estudar. Gente, é justamente por isso que você tem que fazer um curso. Lembra que eu contei a minha história, que foram muito tempo que eu tive que estudar, né? E agora eu tenho um método. Então, é justamente porque você tem pouco tempo para estudar que você precisa de um cronograma de estudos. Uma coisa organizada estrategicamente, com uma cronologia que faça sentido, né? E que foi organizado para você aprender, identificar e tratar as endocrinopatias sem perder tempo com dicas fora de ordem como estão na internet, né? Então, é justamente porque você tem pouco tempo para estudar que precisa do treinamento Endocrinovete, né? Tem que ser efetivo. O seu tempo de estudo tem que dar frutos. Você precisa de um treinamento, de uma ferramenta que funcione, que é o nosso treinamento Endocrinovete. Qual é o horário das aulas? Fica tranquilo quanto a isso, tá? As aulas são à noite, mas se você não puder assistir a gravação, né? Então você pode à noite, você vai assistir as aulas, a gravação das aulas, na verdade, né? E depois você assiste na plataforma quantas vezes você quiser, né? Se você, pessoal, ainda tem dúvida ou se você tem receio, né? Coloca aqui no chat que já já vou te ajudar. Manda aqui no chat qual é a sua dúvida, qual é o seu receio. Eu quero te ajudar, né? E aí, feito isso, pessoal, vocês têm aí 3 opções, né? Você pode fingir que não descobriu essa oportunidade para aprender a identificar e tratar endocrinopatias e continuar passando perrengue com endócrino, né? Você pode tentar aprender sozinha e acabar desistindo no meio do caminho, né? Porque não tem um norte, não tem um suporte, não tem um ambiente apropriado, e aí você vai continuar achando que endocrinologia é um bicho de 7 cabeças, né? Então, pessoal, agarre essa oportunidade e aprenda a identificar e tratar endocrinopatias para você poder atender com confiança esses pacientes, né? Então, a gente só tem aí 3 opções, né? Você pode fingir que você não tem essa oportunidade e continuar passando perrengue, pode tentar fazer isso sozinho, né? Ou você pode agarrar essa oportunidade e aprender, enfim, a identificar e tratar as endocrinopatias para você atender com total confiança, né? Olha só, vamos lá. As inscrições abrem na segunda-feira às 8 da manhã. Então, o carrinho abre, então as inscrições começam só na segunda-feira às 8 da manhã. 12 vezes de 98,98
vários módulos aqui do nosso curso Endocrinovet ou 957 à vista, tá? Olha só, dá uma olhadinha em como você vai fazer a inscrição segunda-feira, né? Você vai receber um link oficial da inscrição no grupo do evento, tá? Quando você tocar no link, vai abrir essa página de inscrição, né? Coloca seu nome, e-mail, CPF, telefone e forma de pagamento com os seus dados, tá? Clica lá no pagar agora. Então, aperta esse botão e garanta aí sua vaga com todos os bônus, né? Então, os 20 primeiros têm os bônus, né? Então, é assim que você vai garantir sua vaga no curso Endocrinovet. Lembrando aí do super bônus, para os 10 primeiros vai ganhar mais 2 outros cursos. Os 3 primeiros inscritos, uma consultoria particular, com chamada de vídeo, só eu e você. A gente vai alinhar suas dificuldades, eu vou te ajudar aí com o seu perfil, né? Com o seu perfil, entender como é o seu perfil e te ajudar a direcionar melhor o seu plano de estudo. E olha só, como vocês estão aqui comigo hoje, então na segunda-feira às 8 da manhã começam as inscrições e tem o super bônus para os 20 primeiros. Mas eu quero que você, que está nessa jornada comigo no workshop Endocrinovet, consiga o super bônus. Então, para ajudar você a garantir, né, o super bônus, garantir uma das primeiras vagas com super bônus, o que eu vou fazer para você que está aqui comigo? Né? Eu criei um grupo prioritário, onde o link da inscrição será mandado 1 hora antes que todos os outros grupos. Então, às 8 da manhã, abre a inscrição. Mas aqui tem um grupo prioritário, né, o pessoal que está seguindo a gente aqui na jornada, que eu vou liberar a inscrição às 7 da manhã. Então, o grupo prioritário que está na nossa, né, que está no nosso grupo, que seguiu a nossa jornada, vai receber o link da inscrição 1 hora antes que todo mundo. Então, é a chance de você garantir. Então, para as outras pessoas, o carrinho vai ser aberto, as inscrições vão ser abertas às 8. E para você que está participando desse workshop aqui, vocês vão fazer parte desse grupo prioritário que vão receber o link 1 hora antes, vão receber às 7. Assim, aumenta a chance de vocês garantirem aí o super bônus, tá? Para entrar nesse grupo prioritário, né, do super bônus, uma chance maior de conseguir o super bônus, para vocês receberem o link de inscrição 1 hora antes, toque nesse botão aqui ao lado, né? E aí, para você que ficou até aqui, vou te revelar a senha do certificado. Vamos lá. Qual que é a senha do certificado? Então, vamos lá. Entra, então, aqui, suspense, né, gente? Para entrar no grupo prioritário, toque nesse botão ao lado. Para garantir o certificado, vou revelar a senha. Comprometimento, né, pessoal? É a palavra mágica, é a senha do nosso certificado, comprometimento. Então, o certificado vai ser liberado no grupo quinta-feira da semana que vem e a senha para receber o certificado é a palavra comprometimento, né? Então, não se esqueçam que as inscrições abrem às 7 para quem estiver no grupo prioritário, né? Toca no botão ao lado para entrar no grupo prioritário. Não vai perder essa oportunidade, hein, pessoal? E para finalizar, agora eu vou te passar uma lição de casa com duas tarefas. Vamos lá. Primeira tarefa, responda as perguntas nos comentários. Você acredita que com um passo a passo vai aprender a atender endocrinopatias com total confiança? Ficou alguma dúvida sobre como funciona o curso Endocrinovet? Tem algum receio que está te deixando em cima do muro com relação à inscrição de segunda-feira? Segunda tarefa, pessoal. Clica no botão ao lado para entrar na comunidade do evento e mande uma foto do seu resumo dessa aula.
Te vejo no próximo vídeo. Qual que é o próximo vídeo? Olha só, o caminho definitivo para tratar as endocrinopatias. Esse vídeo será liberado domingo às 7 horas da manhã, o caminho definitivo para tratar as endocrinopatias. Até o próximo vídeo, pessoal! Até mais!